E aí, pessoal, estamos de volta para mais uma live de debates aqui no canal. Hoje nós vamos assistir mais um da Spectrum, do Spectrum, né, do canal Spectrum. E hoje com uma brother nossa e nossa amiga, que a gente conheceu lá nos debates do Arthur Duval e da Ana Campanholo, a Isabelle Lira, mas que a gente já tinha entrevistado ela e já tinha reagido a ela aqui no canal quando ela destroçou a menina Ingrid, né? Ela arrebentou com a menina Ingrid. Então hoje nós vamos assistir ela falando sobre aborto, já que ela é uma feminista marxista, mas não materialista, tá? Não uma feminista materialista que são Fenrades, né? Disfarçadas de esquerda, né? Então antes de mais nada, deixa like na live, se você tá vendo, essa aqui provavelmente vai ser a primeira parte, eu não sei se vai ter duas partes. Vai ter duas partes, porque é sempre... Provavelmente. Cada pergunta dá 1 hora de vídeo, então não dá pra gente fazer todas numa só. Então essa é a primeira parte do vídeo, então amanhã essa é a segunda parte, que você que tá assistindo aqui com a gente na gravação e não no ao vivo. Beleza? Bora lá então começar. Não dá play ainda sem ajustar. Ah, sim. E antes de mais nada, o que que é? Ajustar o quê? Aqui, ó. Não tá ajustado, tá muito pra cima. Tem que botar de volta pra baixo. Sim, não esqueça que você pode ser membro através do YouTube a partir de R$5 por mês. E aí você pode nos apoiar, ajudar o canal e garantir que você vai poder assistir aí todos os vídeos que estão ocultos para membros. Como é que faz para entrar no grupo de WhatsApp? Se tu não achar na parte assinatura do nosso canal, quando tu clica lá no nosso canal tem uma parte escrita assinatura. E ali tem um posts que são feitos só para os nossos membros. Ali tem também o nosso WhatsApp. Se tu não achar por lá, me chama no Instagram que eu te mando. Bora! Legalizar o aborto protege as mulheres. Legalizar o aborto. Legalizar o aborto Tá bem baixinho o volume, protege as né? mulheres, tá? Eu acredito que a legalização do aborto, ela protege mais mulheres, porque as mulheres conseguem ter um aparato, né, para que elas tenham acompanhamento psicológico, que elas tenham também contato com assistente social, entender quais são os seus direitos. Mas é neles, tá? É no canal deles lá, no nosso aqui tá normal. Bem, já garantidos por lei, para que elas tomem essa decisão, tendo... No nosso tá no todo talo o aqui, inclusive. apoio, né, e ela não seja rechaçada pela sociedade. Então isso é muito importante de a gente trazer, né, como um ponto muito importante na legalização do aborto. Essa é a Isabelle Lira, pra Olá, quem não conhece. Isabelle, tenho 29 anos, sou psicóloga clínica e defendo a descriminalização do aborto porque dessa maneira nós conseguimos proteger mais mulheres, é uma questão de saúde pública e assim conseguimos também diminuir as taxas de aborto no país. Legalizar o aborto, ele protege as mulheres e as pessoas que gestam, porque ele tira da ilegalidade, tira do segredo um ato que vai acontecer de qualquer forma. É que eu tive que aumentar o volume, por isso tá dando eco. Um dado da OMS que não tem tanta diferença assim entre os abortos realizados nos países que são proibidos e nos países que são legalizados, porque a pessoa vai abortar. O relatório mais recente do tá Gut Matter Institute, em parceria com a OMS, aponta que a taxa anual de aborto de 2015 a 2019 foi de 37 por mil mulheres em idade reprodutiva em países com leis altamente restritivas. Já em países onde o aborto é amplamente legal, a taxa foi de 34 a cada 1.000. Ou seja, tem mais mulher abortando onde é legal do que onde é legal. Tá, gente, vamos lá, Tá? vou tentar ajustar Aí, ó, o áudio aqui dados. só pra ver o que tá acontecendo, tá? Eu não sei o que tá acontecendo, o áudio deles tá muito baixo aqui pra nós, tá? E o áudio nosso tá... Eu tenho que aumentar um pouquinho também pra gente ouvir, então tá dando um pouco de eco provavelmente. Vamos lá, vamos testar de novo agora, ver como é que ficou. Abortar com segurança, com acesso Deixa eu ouvir também. aos melhores métodos, ou você vai abortar na ilegalidade, correndo risco de vida. Outra coisa que é muito importante dizer e que é amplamente divulgado, né, de outra forma, é que o aborto feito de forma segura, legal, com assistência, ele não é um evento extremamente perigoso para o corpo que está gestando. Muito pelo contrário. Realmente as tá bem alto complicações aqui. de um aborto seguro, elas são muito mais fáceis e tratáveis de lidar do que, por exemplo, de uma gravidez de risco. Isso é muito importante. Por isso que a legalização do aborto, tirar da clandestinidade esse ato que acontece e se torna, quando acontece de forma ilegal, se torna um tema de saúde pública, traz mais segurança, sim, para as mulheres e pessoas que gestam. Meu nome é Daphne Sena, eu sou advogada e também co-vereadora da bancada feminista do PSOL, eu tenho 34 anos. Boa. Tá, nós vamos fazer o seguinte, tá? Quando a gente tiver que falar, a gente tem que parar o vídeo e falar, porque daí eu vou baixar o nosso volume de microfone aqui.
E aí ele vai ficar um pouquinho mais baixo, mas aí a gente vai ter que dar um jeito de dar ganho aqui daí, porque tá captando muito aqui. Tá. Não sei por que tá captando tanto hoje, não tava captando tanto ultimamente. Deixa eu baixar um pouquinho mais de repente aqui. A gente fica um pouquinho mais danoso pra nós, mas a gente daí não afeta o áudio das galera. Né, galera? Coloca a legenda. Ei. A legenda às vezes não adianta também, né? Mas vamos lá, vou botar. Não, deixa então. Não, vamos lá. Então, tá. É que fica em cima do fact-check depois. Vai ficar em cima do Verdade. fact-check. E eu defendo a legalização do aborto porque eu acredito que todo mundo tem que ter autonomia sobre o próprio corpo. Bom, é importante falar sobre a legalização do Agora melhorou, aborto, né? não só para a mulher, mas para o homem trans, para a pessoa não binária. Não vai ter que abortion. tem possibilidades também de gestar. E a legalização, segundo práticas baseadas em evidências, revisões sistemáticas, meta-análises sobre o assunto, traz uma maior segurança para a pessoa que vai buscar, quer você queira ou não, o aborto de forma clandestina. Por exemplo, no Brasil, os dados são assustadores. Tem muitas pessoas que passam pelo aborto inseguro e acabam indo a óbito. O sistema público de saúde gasta mais de 40 milhões por ano para ter esse suporte 40 milhões por ano é pós muita grana. o aborto inseguro. Então, isso eu penso que protege a mulher. E aí? Estimativas divulgadas em 2017 apontam que o SUS gastava cerca de 40,4 milhões por ano em atendimentos de emergência decorrentes de complicações de abortos inseguros. Né? Entre 2008 e 2017, o gasto acumulado chegou a aproximadamente 486 milhões, segundo o levantamento de organizações de saúde. Azira, E aí, sai Joyce, e aí, hoje Azira? às 8 horas da noite o corte da live, tá? Eu vou postar enquanto a gente tá assistindo, tá? Então às 8 horas já tá liberado o corte. Gente, like na live aí, tem 60 pessoas assistindo, 30 likes. E desculpa, eu não botei a meta. Hey, I like click. Qual vai ser a meta? A meta vai ser... a meta vai ser... Vai ver, só. pagar a live. Live Ó, paga. Misael no Zona de Fogo vai ser. Zona de Fogo, ateísmo. Pronto. Maria no Zona de Fogo... Nenhum. Mulher que não sei. Mulher protege o homem trans, protege a pessoa não binária. E não só eu que penso, mas as evidências, os dados mais recentes em saúde, segundo organizações Tamo da comendo- obstetrícia, da ginecologia, a OMS, informam comendo que, de fato, palitos. protege e traz uma maior segurança para essa pessoa que vai buscar o Ó, aborto. mesmo Zona que Neutra seja entre Michelle e forte. Isabelle. Olá, sou Lucas Reis, Eita! sexólogo, especialista Palitos em breadsticks com psicologia queijo clínica. e- Também sou uma pessoa trans, não binária, Um tcheco, eu acho que é, né? autista, e tenho hoje uma clínica com o foco aqui é em cuidado avelã com coberto com pessoas chocolate. LGBTQIA+. Estou defendendo aqui a Polônia. minha posição dentro desse espectro da descriminalização Olha o do tamanho, aborto, olha o tamanho pensando desse na bagulho. saúde Precisa reprodutiva de M&M's da quanto é isso mulher. aqui? Pensando nesse Lembrar que é aspecto M&M's. Mais barato. também da educação R$5. sexual. Então vocês vão me ver aqui hoje falando e defendendo uma prática baseada em evidência, baseada em ciência. Quem discorda? Gente, esse negócio, o que tá me dando muita raiva, assim... Dá um pause rapidinho. O que tá me dando muita raiva é que essa parada do Tilenol... A galera toda que fica vomitando dado e ciência o tempo todo pra referenciar qualquer merda que eles acham que querem referenciar pra eles, cagou pro que a ciência diz e tá defendendo essa merda que Tilenol dá autismo nas pessoas. É muito... Não dá, é insuportável. Insuportável. Ridículo. Ridículo. Quem é que aqui não tomou paracetamol quando era criança? É. Pelo amor de Deus. E aí, tipo, todos Ai, os agora eu dados, tô com os dados raiva. dizendo contra. Que o aborto protege as mulheres Ela é é a maior familiar. falácia e a maior mim. mentira. Não Quem é ela? protege as mulheres. Porque o aborto, ele causa um trauma nas mulheres imenso, imenso. A gravidez Muitas indesejada mulheres também. que abortam, o nível delas de suicídio aumenta muito
você pode pesquisar isso daí. O aborto ele é prejudicial e a gente fala de saúde pública no Brasil. Alguns estudos sugerem que mulheres que abortaram tinham risco maior de tentativas de autolavação comparado com mulheres que não abortaram. Por outro lado, há outros estudos apontando fatores como saúde mental prévia, óbvio, apoio social e coerção a serem considerados. Sim, gente, porque pelo seguinte, tá? Também tem estudos que apontam que a taxa de autolavação entre LGBTQIA+, é maior. Quando tu vai investigar, não é porque a pessoa é LGBTQIA+, é porque a pessoa perde toda a rede social que ela tem. E a pessoa apoio, rede de apoio. E aí a pessoa que muitas vezes já tem depressão, já tem algum problema assim, né? Eles responderam ali, eu acho que seria uma boa contra aqueles pastores lá. Brasil com o SUS, que uma pessoa para conseguir uma cirurgia demora 3, 4, 5 anos. Quando que essa pessoa vai fazer um aborto, então a gente está liberando um aborto para qualquer semana? Eu acho que isso é de Não foi isso que disse. Em que enorme parte que foi dito absurdo. isso? O Tá aborto vendo não como eles protege as mulheres, criam um protege as mulheres espantalho? da conscientização e A gente quer que o aborto legal proteja a mulher. Ai, vocês querem liberar o aborto a qualquer semana? Em que momento que isso foi dito? Em momento nenhum isso foi dito. atenção, cuidado, ajudá-las no tratamento psicológico, no tratamento da ajuda ali com elas, para que elas evitam este aborto. A maioria das mulheres que abortaram, elas se arrependem. É uma falácia imensa isso de proteção das mulheres. Não existe proteção nenhuma, principalmente porque os países que praticavam aborto, por exemplo, como a China, as mulheres abortavam crianças dos sexos dos sexos femininos, porque precisavam... Que bagunça isso, cara! Tá. Digamos que isso é verdade. Não é verdade. Digamos, vamos fingir que é verdade. Tá. É uma questão totalmente cultural. Sim. O aborto é só mais uma coisa. Não é a questão aqui. Uhum. É a questão cultural de que antigamente famílias asiáticas só podiam ter um filho pra evitar, porque eles estavam crescendo demais e eles preferiam ter um filho homem porque era o culturalmente aceito. Entendeu? Na verdade foi assim, tá? Teve uma província chinesa que permitia que as pessoas tivessem só 3 filhos por casal, porque eles precisavam conter a população. Foi uma medida que deu merda pra caralho, né? E acabou que eles acabaram revertendo essa medida e depois se desculparam pelo erro que eles cometeram. E aí acontecia assim, de as pessoas pegarem, quando eles viam que ia nascer menino, eles davam um jeito de abortar. Mas não era um aborto legal. Elas abortavam porque era uma questão de pressão que elas tinham naquela época, onde uma mulher não tinha liberdade pra trabalhar e sustentar a família, eles precisavam de um homem pra sustentar a família. E isso deu uma merda gigantesca na China por anos. Então, aquilo lá já foi revertido, não tem absolutamente nada a ver com o aborto. Como a Maria disse, é uma questão cultural que eles tinham naquela época que eles precisavam resolver. E foi mal aplicado pelo Estado. Gabriel Corona disse o argumento do violoncelista. Qual é o argumento do violoncelista? Quero saber. Assim? Optava de apenas um herdeiro e optava pela opção de ter um homem. Então, não protege de forma alguma. Oi, pessoal. Nossa, meu nome cara, é Lawane, que argumento tenho 30 merda. anos, Não, quando eu comecei a ver esses vídeos... a Isabelle me convidou nessa semana, porque uma das pessoas dropou no dia da gravação. E ela disse assim, tu não conseguiria vir pra São Paulo? Eu pesquisei a passagem, tava R$3.000 a passagem. Eu disse, eu não vou conseguir ir pra São Paulo. Aí... Senão eu me ia. Senão eu ia. Mas eu tava meio preocupado. Pensei assim, será que eu vou estar capacitado pra estudar, pra falar sobre aborto? Mas esse é o nível de argumento dos pró-vida que estão ali. Eu já peguei gente no TikTok que tem argumento menor que esse. Essa é a tal da Lawane. Como é que eu Isso. conheço? De onde é que eu conheço ela? Ela é familiar, o rosto dela é muito familiar. É porque é o rosto mais padrão default possível. Mas ela é vereadora, ela é alguma coisa assim? Advogada Vamos ver. só. Estou aqui para defender a vida contra esse absurdo que estão tentando colocar, que é uma ameaça contra a vida. A gente já reagiu, ela, eu acho. Dentro da mãe, que é um lugar que deveria Em algum ser momento. protegido. Outra falácia que foi apresentada é que o aborto, ele Qual é falácia? mais... Ele Que tipo de A falácia? falácia que foi Não apresentada. pode dizer, é a falácia que foi apresentada. Existem 1000 tipos de falácias. Qual falácia foi essa? Qual tipo de falácia e fala... Porque aqui, a gente já tem ali, uma falácia do espantalho. Eles criaram ali uma falácia, uma clara falácia do espantalho, falando uma coisa que o outro lado não falou. Que é que pode ser abortado em qualquer semana. Isso é uma falácia do espantalho. Eles criaram um espantalho. Agora, qual falácia que eles apresentaram ali? Que tipo de falácia?
protege o psicológico da mulher. Ele é benéfico para o psicológico da mulher porque ela passa a ter segurança, aquela criança viria num momento indesejado, mas isso é outra falácia. O aborto, há dados científicos, pesquisas que mostram que o aborto aumenta índices de suicídio das mulheres, ansiedade e depressão. Ela vai Então, usar as mesmo mulheres, esse elas se tópico? arrependem, sim, igual a Lawane falou, elas se arrependem do aborto. E quando se fala em segurança pública, o aborto, ele de forma nenhuma faz bem para a saúde da mulher. Seja ele, elas mesmas falaram, seja ele legalizado ou clandestino. De qualquer forma, mesmo ele sendo público, legalizado, ele vai acarretar em riscos para a saúde da mulher. A gravidez também, como a gente sempre fala. A gravidez traz riscos para a mulher. Eu acho muito engraçado isso que eles... E ninguém fala isso, caralho! É uma coisa óbvia. Tipo assim, meu... Tu já viu uma mulher parindo como é que é? Tu já viu... Tu lembra que se tu pegar um século atrás, um século e meio atrás, uma mulher ter um filho, ela tinha 50% de chance de morrer no parto? Claro, se o bebê tivesse virado de cabeça pra baixo, ela morria. É. Ela morria. Simples assim. Por que tu acha que tem tanta princesa da Disney que é órfã de mãe? É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Outras áreas da saúde, coração e outros órgãos importantes, há o risco à vida, mesmo sendo legal e no sistema de saúde. No aborto não seria diferente. Meu nome é Nathalie, sou mais conhecida como Lady Red Pill e hoje eu estou aqui para defender a família e principalmente a vida. Com certeza. Eu tenho 26 anos e Eu defender a vida, mas antes de nascer. Antes de nascer. A vida que ela acredita que existe Ai, antes de gente, sair da barriga eu da mãe. acho que nós estamos vendo aqui possíveis futuros criadores de conteúdo pra gente reagir, hein? Ela já deve ser criadora de conteúdo. Ela é criadora de Não, conteúdo. sim, Lady Red Pill. eu sei, para nós reagirmos. Futuros para sim. nós reagirmos. Lady Red Pill é muito aquela Pearl. Lembra aquela Pearl? Que eles reagiram? Que é a mulher que tenta ser tipo a cadelinha dos homens. Red Pill. Fala, eu também acho que mulher não podia votar. Eu acho que mulher não devia ter direito de trabalhar. Eu acho que a mulher não podia dirigir. Tipo, pelo amor de Deus. O Cauê perguntou lá no grupo se a gente pode reagir ao 30 Cristãos versus Daniel Gontijo ou se o nosso contrato com a Spectrum não permite. Eu disse, não, é 5K. Vocês têm que pagar, fazer um pix de 5K pra gente poder pagar multa pro Depende, Spectrum. se eles puderem provar pra gente que ninguém naqueles 30 é ator, a gente faz. Eu não sei, tu viu que no do Redcast dos funkeiros que o Arthur Duval fez antes do nosso? Redcast? O Redcast fez 30 funkeiros versus o Arthur Duval. Por que o Redcast fez isso? Porque eles queriam. Mas eles mal conseguem fazer um debate com 4 pessoas. Maria, todo mundo tá querendo entrar nessa vibe. Daí foram, e aí um dos caras que entrou lá pra discutir, ele era um dos gordos, do 30 gordos, e ele só botou um óculos, como é que é? Um óculos. Não, mas aqueles óculos Juliette. Com Ele certeza. virou funkeiro. E detalhe, era 30 branco funkeiro. Não tinha um negro! Não tinha um negro! Gente, só assistam os da Spectrum. Os da Spectrum são bons. Do Foco são ruins. Uma influenciadora digital e social media. Eu, como biólogo, eu discordo diametralmente da questão de o aborto proteger a mulher, já que você olhar para a mulher... É muito bom que ele já meteu o carteiraço aqui, ó. Pá! Como biólogo, O ser humano. O é ser humano, o... ele é dotado Como é de que é? A falácia do... Da autoridade. Da autoridade. Apelo à autoridade. Mas é que Apelo à autoridade. Ele não é autoridade. Biologia não é só biologia que tem a ver isso. Ele não é médico também, né? Ele não é médico, ele é embriologista? Não, ele é biólogo. exatamente. Ele é psicólogo pra saber se isso protege a saúde mental da mulher? Não. Psiquiatra? Não. Apelo à autoridade, que ele não tem. Com certeza. E... Vamos ver o que ele vai dizer. Vai. corpo, alma e espírito. Ai! Eu sou biólogo, mas o ser humano é dotado de corpo, alma e espírito. Qual é a diferença entre alma e espírito? Como é que a gente comprova alma e espírito? Como é que a gente Vai, mede? me mostra na biologia teus midi-chlorians de espírito e alma, por favor. Só pra eu tirar uma dúvida aqui rapidinho. Qual é o tamanho do teu espírito? Deixa eu olhar aqui no Qual microscópio. a cor? Qual a cor do teu espírito? Será que o tamanho do espírito é proporcional ao tamanho do pau? Gente, like na live. 49 pessoas só... Sou contra essa linha de questionamento. Pensa somente em uma questão, fica bem complicado. E dizer que protege a mulher, pelo contrário, porque é algo traumático. Dizer também... Como você, como sua mãe, como seu Joaquim,
como deputado, como diz o cara lá Olha, se ele no tivesse vídeo. começado assim, ó, como teólogo, eu sou contra, porque eu acho que o ser humano é dotado de espírito, alma e corpo. Aí eu aceitaria. É. Mas Entendeu? aí se ele mete biólogo e mete essa, logo em seguida, Não mete essa. morreu. Não mete essa. Argumento morto. Aí, aqui, ó por que que, olha aqui, ó, no peito da Lady Red Pill aqui, ó, por que que eles são tudo pró-vida. Tem uma coisinha aqui, ó, que faz toda a diferença. Vocês nunca vão ver do lado pró-vida pessoas que não são cristãs, tá? É igual o Miss opinar sobre cabelo. O Miss já teve cabelo. Eu já tive cabelo. Esse cara nunca vai ter um útero. E se eu deixar crescer, se eu deixar crescer, cresce de novo meu cabelo, tá? É. Ele só tem... É só aqui assim que ele tá começando a ficar sem cabelo. O resto tá ok. Quê? O resto tá inteiro. Pra mim, que trabalho na área da saúde há mais de 20 anos, trabalhei Qual na área da de saúde? obstetrícia. Qual área da saúde Trabalhei tu em trabalha? área Que ele de obstetrícia, é menos ele traumático e seria o aborto seguro, não pode causar risco para a mulher, isso também é uma falácia, porque Não muitas pode. Quem mulheres, às disse vezes, isso? morrem. É uma falácia do espantalho que tu acabou de criar. Ninguém disse que o aborto não pode causar risco pra mulher. Exatamente. Ninguém nem ela disse falou isso. Elas só dizem que ele é mais seguro porque evita que mulheres façam... Gente, a discussão toda é a seguinte, Assim, tá? não é o aborto é bom pra mulher. É legalizar o aborto protege a mulher. Isso. Mas aí esse é o ponto. Eles mudam o foco e começam a espantalhar outra história que não tem absolutamente nada a ver com o que tá dizendo, tá ligado? Sangrando por conta da indução que é feita e também efeitos medicamentosos e até traumáticos do próprio ato cirúrgico que seria o aborto. Então, é por isso que eu discordo. Outro fato é, se eu penso um Estado que vai gerenciar isso para a mulher e diz que vai dar para essa mulher, eu desconfiaria desse Estado que diz que vai dar uma proteção à mulher, dando a ela o direito do aborto. Um Estado onde eu vejo crianças nascendo dentro de viatura na porta de hospital porque não tem vaga. Um Estado onde as mães muitas vezes não têm condições de sustentar o filho que ela quer. Eu desconfiaria, como política pública, desse Estado que dá à mulher a condição de abortar. A gente vê que é mais uma causa. O que tem a ver desconfiar e ele oferecer isso? Não faz sentido nenhum isso. Não. Extremamente ideológica, colocando feto é ideológica, pode ter certeza. É ideologia contra a legalização do aborto. Com É certeza. puramente ideológica e religiosa. Não tem absolutamente nada a ver com o estado laico que a gente vive. Aí tudo bem, aí eu até aceito. Bom, pelo menos eu tô gostando mais desse debate, que eu tô começando a ficar irritado. E não é que nem aquele debate da esquerda moderada que eu tava quase dormindo. banco dos réus e deixando a responsabilidade humana de lado. Então, eu discordo diametralmente que isso protegeria a mulher. Pelo contrário, é apenas fazê-la mãe de uma criança morta. Olá, pessoal, Os tudo bom? papo, Quem cara! está Vai ouvindo, tomar no conhecido como cu! biólogo, e hoje eu estou aqui no canal Espectro para defender a vida. Tá, esse cara A aqui... vida de quem? Esse cara aqui foi tentar refutar a Michelle, agora meteu que não vai poder ir no Zona de Fogo dela, tá? Ai, não vou conseguir ir, gente. Oh, que pena. Mas ele foi num... Tu não vai lá falar sobre a biologia do homem trans biológico? O homem... Mulher trans é homem biológico? Ele foi lá num podcast dizer que ela estava errada no argumento sobre pessoas trans que ela usou no Crentes versus Ateus. E ele foi refutado pela própria biologia. Dentro daquele mesmo podcast que ele foi. Top. Chamando de ameaça por ser um eufemismo, que é atentar contra bebês no útero materno. Ô, Michel, Não são bebês. Michael, tá no máximo volume. Tá no máximo volume. Ó, eu botei no máximo aqui pra vocês, tá? Tá no máximo aqui no negócio e eu não sei mais o que fazer, tá? Eu vou tentar botar um Tu extra. tem que achar aquele plugin que o Gianluca usa. Ah, é verdade. O Gianluca plugin de usa o áudio. plugin pra deixar mais alto. Mas é que o Gianluca também usa fone. Daí não dá eco. Mas eu acho que eu tenho como aumentar aqui com os recursos do Premium, será que não? Vamos ver. Volume estável? Não. Gente, tá no máximo, gente. Eu nem sei mais o que fazer, desculpa. Vamos ver se eu consigo aumentar o volume aqui. Não. Tá tudo no máximo, galera. Infelizmente o áudio do vídeo tá muito baixo mesmo. A Joyce fez uma pergunta muito pertinente. Vai lendo, ali, vai lendo. Cara, por que a profissão dele é o mesmo sobrenome dele? Pelo mesmo motivo que o engenheiro Léo, o primeiro nome dele é a profissão dele. Eu acho que não vai dar...
Exatamente. Tá, eu vou dar play aqui, vou deixar rodando e eu vou tentar achar o plugin enquanto Tenho isso. como sagrado e como biólogo defendendo a vida, eu estou aqui para hoje deixar todos os meus pontos de vista sobre este fato. Eu vou abrir agora o tempo para a nossa rodada. Quem gostaria de iniciar? Por isso tem legenda, gente. Primeiro eu acho que talvez vocês não tenham feito uma pesquisa completa, né? Mas o aborto ele não é necessariamente, inclusive ele nem é indicado que ele seja um procedimento cirúrgico. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela inclusive indica que o aborto nem precisa ser praticado por um médico, ele pode ser praticado por outros profissionais da saúde, como por exemplo os enfermeiros. O aborto ele pode ser feito, dependendo aí da idade gestacional, através de formas medicamentosas. Hoje em dia a forma mais moderna, né, indicada é o AMIL, que é uma aspiração manual intrauterina, que ela não necessariamente acontece sob nenhum tipo de forma cirúrgica, ela não necessariamente precisa de ser acompanhada por um médico, inclusive. Então, falar que o aborto ele é inseguro, porque toda cirurgia fornece um nível de insegurança, também né, vocês estão gostando muito de usar o termo falácia, eu acho engraçado esse termo, né? Eu gosto de usar o termo mentira mesmo, ele é uma mentira, isso é uma mentira. Tome. E dizer, né, não existe, e isso é real, eu acho que né, as pessoas que estiverem assistindo vão ter a oportunidade de pesquisar. Não existe uma pesquisa séria, revisada por pares, revisão sistemática, etc. Ai, como é bom alguém usando dados! Ai, como é bom alguém usando dados! Que importa em afirmar categoricamente que o aborto causa trauma às pessoas. Tome. É claro que eventos na vida particular das pessoas, as formas como as pessoas vivem as coisas, podem ou não causar trauma na vida das pessoas, mas não existe uma relação concreta entre pessoas buscarem o aborto, precisarem de fazer Sai daqui, Área. aborto, e Área, abortarem, Momo. e elas terem, no final, de alguma forma, um prejuízo psicológico. Por isso, essa pesquisa não existe. Momo. Não Muita existe a trava, mulher hein? tirar a criança de dentro dela, então Não, a gente tá ela falando não existe. assim. Eu gostaria de poder terminar o que eu tô falando. Não, termina, só Ela- que eu acho que eu não tô Mas eu acho que você vai ter seu tempo também. Não, então eu tudo gostaria bem. de poder falar. Eu acho que falar que então a gente não vai legalizar o aborto porque eu vou desconfiar do Estado que legalizou o aborto porque ele não consegue fornecer outros serviços de saúde. Então a gente tá aumentando o fere o direito sobre o próprio corpo de uma outra pessoa para a gente não desconfiar de um Estado que talvez não esteja fornecendo outras coisas. Isso eu acho que é um clássico, né? Um clássico dos debates de direitos, que é um direito versus o outro. E eu acho que a autonomia sobre o próprio corpo, ela é um direito que ela é muito, muito, muito prioritário. E a gente precisa de entender... Melhorou pra vocês? Vocês vão falar, está tirando uma criança e não sei o quê, e a própria ciência. E tudo bem, vocês vão falar que tem pesquisa e tal. Pesquisa para tudo. Existe pesquisa para afirmar tudo. Não existe... Não, gente, não é questão que o Spectrum faz isso pra chamar só gente inteligente de esquerda. Essa é toda a questão, gente. É que não tem gente do outro lado, gente. Não tem gente do outro lado. Ah, agora foi. Será que foi? Vamos ver. Pesquisa só que a pesquisa, para ela ter nível de confiabilidade, nível de ser adotada como diretriz da Organização Mundial de Saúde, ela precisa de passar por uma série de revisão de pares, ela precisa de passar por uma série de procedimentos que não acontece. Tanto é que a OMS indica a legalização do aborto para os países como um fator de proteção à vida das pessoas que gestam. Então, eu acho que... diretrizes recomenda a descriminalização total do aborto e a remoção de barreiras legais e políticas que impedem o acesso ao aborto seguro. Na prática, essa posição favorece a criação de um ambiente onde o aborto é tratado como serviço de saúde essencial. Sabe o que é a merda? É que assim, a OMS era pra ser assim, ó, galera, toda a galera que tá ali agora, neste exato momento, é galera que sabe o que tá fazendo, tá? Uhum. Tá bom, então se tá bom pra vocês, tá tudo certo. Talvez seja necessário reiniciar o Chrome? O navegador, o cara falou. O pipi falou. Todo ele será ou só a tab que eu tô usando? Não sei. Tá, eu vou fechar rapidinho aqui, mas a gente vai falando enquanto isso, tá? Só que o que acontece? Desde a porra da pandemia, a gente tá sendo bombardeado por uma série de desinformações que faz com que as pessoas simplesmente ignorem o que a OMS diz em favor da crença deles em alguma coisa. Uhum. Então, seja no Trump, seja no Bolsonaro, ou seja na religião deles. Então, hoje, quando tu chega e diz assim, galera, a OMS diz tal coisa. Eu fiz isso ontem quando eu tava dizendo que eles falaram
que a OMS diz que o paracetamol não tem nenhum estudo que indique que ele tem alguma ligação com o autismo. Na gravidez, né? Então a OMS falou isso. E as pessoas simplesmente dizem não, eu acho que não. Por quê? Porque a OMS mentiu um monte lá na pandemia. Com certeza. E aí tu fica assim, tá, cara, se tu não acredita na OMS, tu acredita em quem? Se tu não acredita na OMS, quem é que tu tá ouvindo? Mas é que olha aí, todos os cientistas estão atacando o RFK e o Trump. Por que será? Eu digo assim, eu falei pro cara assim, sim, porque os caras estão mentindo. Mas também tem pessoas boas que trabalham bem do outro lado também, Que lado? especialistas. Do lado que contra tá a ciência? Do lado que tá dizendo que tem Não. paracetamol. Não. Que paracetamol dá autismo. Baseado em que eu não sei, mas estão dizendo. E aí, assim, cara, as mesmas pessoas que tentam se valer de dados científicos pra poder te rebater, eles ignoram os dados científicos. Eles escolhem o que eles querem acreditar dos dados Exato. científicos. Cara, isso é tão frustrante, cara. É tão frustrante, cara. É um troço assim que, tipo, cara, é muito cansativo. É muito cansativo. Muito rigorosa e faz com que as mulheres Deixa eu voltar um passem pouquinho. por... Aí, pulou demais, né? Puta, qual era o tempo que tava aí, mais ou Então, menos? tem um pico, estabiliza com métodos... Mas ela não quer o ônus daquilo. Por que então nós não deixarmos esse bebê nascer? Vai se fuder, eu já tô com raiva. Ela precisa, para você pode significar um trauma, para aquela pessoa aquilo pode não significar um trauma, porque as pessoas vivem as coisas de forma diferente no mundo. E a gente não pode proibir as pessoas de ressignificar a sua vida a partir da crença da sua experiência pessoal, ou seja lá o que for. Perfeito. Posso fazer uma colocação? Vamos para esse lado. Não Eu funcionou. concordo com você que não há um estudo revisado de pares e etc. Para os dois lados, como você dizer que, por exemplo, que no Brasil morre 1,4 milhão, tudo é legal a gente ver essa estatística inflada, mas a gente não tem a divisão lá do aborto de quantos foram por um abuso, de quantos foram uma pessoa procurando, nós não temos isso. Aborto está lá no SUS, você vê lá a tabela de maneira geral. Mas esse é Se o aborto pode ponto, ser meu aborto amigo. espontâneo, A questão toda a gente não tem dados oficiais porque é crime. Né? Então, se alguém vai dizer que foi lá fazer um aborto por qualquer motivo, ela pode sair de lá presa. Lê ali pra mim enquanto eu vou vendo o plugin aqui de novo. Os dados oficiais do SUS, registrados principalmente pelo SH-SUS, Sistema de Internações Hospitalares, contabilizam internações por aborto ou complicações de aborto com base em códigos da CID-10, mas não discriminam a motivação espontânea, legal, inseguro, etc. Por DHEG, doença hipertensiva específica da gravidez, pode ser por N fatores. Então, eu concordo com você. Não há um estudo que eu possa chegar e precisar, olha, isso vai ser deletério ou não. Agora, eu discordo diametralmente, novamente, pelo fato do quê? De dizer assim, você não sabe o trauma. E aqui eu quero me colocar com muita sinceridade. Eu não tenho realmente como precisar, como pessoa, o trauma de uma mulher que foi estuprada. Jamais, e quero com muita ética e muito respeito, não minimizar o fato do estupro, que para mim já é um abuso dos mais grotescos para uma mulher. Agora, novamente, quem vai para o banco dos réus são as crianças. Porque quando a gente coloca lá, né, o pessoal aqui, a gente coloca lá que tem que ter penas mais duras para o estuprador. Aí o pessoal defende. Isso não resolve nada. Aí tem até lei para proteger o estuprador. Quando a gente coloca que tem que fazer a esterilização... Eles sempre fogem do tema. Eles estão sempre fugindo do tema, sabe? Eles vêm com esse papinho, nós não temos que facilitar o aborto, nós temos que punir o estuprador. Não tá resolvendo o problema, filha da puta! Não tá resolvendo o problema, caralho! Se isso resolvesse lugares em que estupradores são mortos, nunca teriam estupro. De novo, exatamente, o estupro. O aborto é feito em todo lugar. Só que algumas pessoas não têm dinheiro para garantir o aborto e elas acabam morrendo. Então morre a mulher e morre o feto. Morre todo mundo. E morre a possibilidade dessa mulher ter filhos no futuro. Fora o investimento que foi feito pelo Estado para que essa mulher estivesse ali agora, adulta, sendo membro produtivo da sociedade, que foi desperdiçado. Num negócio assim, ó, na ponta do lápis, o que é mais caro? É uma mulher morrer ou a gente ajudar ela a abortar? O que sai mais barato? Né?
Mas é não isso aí, de a gente dinheiro, perdeu. não só de dinheiro. Não, mas eu tô falando puramente do dado material de dinheiro. Tô falando só de dinheiro nesse ponto aqui. Então tá. Tem todas as outras questões, mas nesse momento eu tô falando assim, porque eles também abordam o fato que é aumentar muito o custo do SUS. Uhum. Então, é a mesma coisa. Tipo, tá, tu tá dizendo que vai aumentar o custo do SUS. Na verdade, vai reduzir o custo do SUS. Mas mesmo assim, ainda fica mais barato pro SUS e pro Brasil se a mulher sobreviver com um aborto legalizado seguro. Mas não é isso que eles discutem o estuprador que foda-se. São Ele dessas mandou pessoas 2 com pila, é uso só de usar a mulher como medicamentos para incubadora, inibir boi esse condiaia. libido exacerbado que ele Já tem, são, até né? esse impulso do estupro, aí todo mundo vota contra. Então, quer dizer, veja que para mim é algo tão ideológico e isso é muito perigoso pelo fato do que quem está no banco dos réus é o bebê. Que ele é um Não fato existe que bebê. ele é oriundo Não de existe bebê. Esse Não é um argumento, existe bebê. Esse é um argumento que não adianta falar que não é um argumento que é válido no debate. Entende? Porque, tipo assim, esse é um tipo de argumento que eles querem que tu faça para que eles possam te jogar contra o pessoal. Então não adianta tu dizer que não existe bebê. Ele sabe que não existe bebê. Ele tá criando um espantalho. Tu não pode ir pro espantalho dele. Foge. É difícil. É Foge. difícil. Eu sei, foge. de uma relação natural biológica do ser humano. Eu concordo que o estupro é extremamente traumático para a pessoa. Agora dizer ele faz esse espantalho para defender o espantalho que ele criou. E de novo, a questão não é o estuprador. Não é o estuprador. Sabe? que tirar o bebê é a solução para tudo é uma mentira. O trauma do estupro vai ficar. E por que não nós formularmos políticas públicas que incentivassem essa mãe com apoio psicológico, com apoio médico, Por que a gente com não todo o cria apoio científico políticas públicas que para que essa tentam mãe mitigar tivesse esse bebê a nossa cultura do estupro? e Para esse bebê diminuir o fosse número para de estupros. adoção e Não ele tiver para punir mais essa mãe para punir com mais apoio os estupradores psicológico. e ainda punir as mulheres que vão ser obrigadas a carregar uma gravidez de um estuprador. com apoio médico, com todo o apoio científico, para que essa mãe tivesse esse bebê e esse bebê fosse para adoção e ele tivesse garantido. Gente, eu peguei esse como a lei dado garante. para o meu debate com a Ana e acabei não usando. Tem quase 5 mil crianças na fila da adoção para serem adotadas no Brasil. Para que colocar mais criança para ser adotada no Brasil? Tem quase 5 mil crianças esperando serem adotadas no Brasil. Não coloquem mais crianças para adoção no Brasil. Façam campanhas de conscientização para que as famílias que só querem adotar bebês loirinhos de olhos azuis adotem as crianças que estão há anos esperando para ganhar uma família e crescendo em orfanatos que nem sempre tem a melhor dos Pô, tu devia ter metido ambientes. esse argumento é bom pra caralho. Eu sei, mas eu acho que eu nem... eu caí naquele... Tu devia ter fincado o pé. É que tu te deixa levar pelo argumento Eu me deles. deixo, que eu nunca tinha falado com alguém sobre aborto, entendeu? Eu falei com... eu falei com o Pavanato, mas o Pavanato é outro tipo de pessoa. A Ana Campanella é muito mais irritante. E eu caí na armadilha dela. Eu admiti isso, continuo admitindo e vocês vão ver ao vivo. Mas vamos lá. Por que não... também tem a questão da educação sexual, né? Gente, A partir tem da meta aí, tem concepção, live Pix, se vocês quiserem mandar mensagem, tá? Fica à vontade aí. Como a lei garante o direito do nascituro, entendendo a vida a partir da concepção, por que então nós não deixarmos esse bebê? Não é a partir da concepção. Ele não tem direito nenhum, o feto não tem direito nenhum. Ele só tem direito quando ele nasce. Exatamente. Tu não consegue nem garantir a herança pra ele. Artigo 2º, como é que é? Alguém botou o artigo lá. Tem um artigo que diz que a personalidade civil só começa a valer a partir do nascimento. Exatamente. Justamente porque é só uma questão religiosa, essa ideia da concepção. O bebê nascer e esse bebê vai para a doação. Não. É sempre a morte. É sempre a morte. Agora, o estuprador, ele tem que receber, ao final do estupro, um todinho, a polícia ali conduzindo ele de forma educada. Meu Deus, ele não pode ser lixado, ele tem que ser protegido. Interrompam ele, vocês podem interromper ele a qualquer momento. Ele é um ser humano, ele é um indivíduo. Dignidade da Ele pessoa tem humana, dignidade né? da pessoa humana. Vai, agora, para um pequeno Isabelle ser, é cujo muito qual a potencialidade comedida. da vida Não, está não, desde ela a é concepção, muito, não. Então é isso que eu acho errado. Outra coisa... polite. Eu desconfio verdadeiramente Ela é muito desse educada. Estado que tenta Mas ela é mitigar muito o direito à educada. vida em relação a um direito pessoal
pessoal da pessoa de poder gerenciar sobre ter ou não. Porque aí a gente coloca aqui a questão do estupro, mas a gente sabe que o todo da lei ou da liberação não é sobre o seu estupro. É sobre uma mulher que não tem responsabilidade pessoal pelo modo de vida operandi dela, que vai viver da maneira que... Ou seja, a culpa é da mulher, gente. Sempre. A culpa é da mulher. Nunca é do homem que abandona ela, né? Que ela quer o bônus de tudo, mas ela não quer o ônus daquilo. Ela não quer pagar Isso, gente. Ela quer o bônus, não o ônus. Exatamente. Boa frase. Preço da consequência de uma relação desavisada, que pra mim foi algo que o feminismo trouxe à mulher, de trazer essa promiscuidade do homem, que eu acho ridículo, tira da mulher uma essência. E agora essa mulher pode chegar lá e abortar simplesmente porque ela não está pronta para lidar com a consequência. Ora, se você não está pronto para lidar com a consequência, então não coma, não beba, não durma, não faça tudo aquilo que biologicamente há uma consequência. Deixa eu parar de falar, pelo amor de Deus, alguém fala alguma coisa! Se você não está preparado para ter filhos, não transe. Vocês falam isso pra homem? Ninguém fala isso pra homem. Não, é que o homem não tem Homem, você tá preparado pra ser pai? Não transa. Ninguém fala isso. Todo mundo fala, vai sair, quanto você vai comer hoje? Quanto você comeu ontem? Quanto você comeu essa semana? É que ele não vai se responsabilizar depois, né? Claro que não. Vamos lá, muitas coisas foram faladas aqui. A primeira coisa que me choca é que a afirmação era proteger a vida das pessoas que gestam. E aqui a gente está indo para além disso. Que bom, isso, Isabelle! Ponto, né, da proteção de Pegou os toques da Michelle. Mas traz de volta pro prompt, traz de volta pro prompt. A gente perceber que para essa afirmação já tiveram pessoas aqui falando que mas a gente vai matar bebês e tal, deixando de lado a proteção da vida das mulheres, que a gente já sabe que hoje essas mulheres estão morrendo e a maioria delas são mulheres negras e periféricas que não têm acesso à educação sexual porque vocês... O que tu tá balançando a cabeça, bosta? Tu só falou merda até agora. Contra a educação sexual nas escolas. Então, como é que a gente vai trazer essa conscientização de métodos contraceptivos, de... Estudos de saúde pública e dados oficiais do Brasil indicam que as taxas de mortalidade materna relacionadas a abortos inseguros são desproporcionalmente mais altas entre mulheres negras de menor escolaridade e residentes em regiões mais pobres. Uau, educação sexual, tá? E depois chegar para uma menina de 14 anos, negra, da favela, que engravidou, muitas vezes tentando trocar por um prato de comida, porque eu já vi isso acontecer, eu faço parte do movimento de mulheres Olga Benário, eu vejo a realidade de muitas mulheres e a maioria delas são negras e periféricas e residem em ocupação. Então a gente tem que enxergar a realidade do povo brasileiro, tá? Para a gente falar de responsabilidade, para a gente olhar para meninas de 14 anos fazendo histerectomia porque teve infecção generalizada e não pode nunca mais gerar, tá? Isso é muito importante. Nossa, é muito realidade! Ai, materialismo histórico dialético batendo na cara deles! Ui! A gente observar, tá? Outro ponto aqui que a Lawane trouxe, a Lady também trouxe, foi sobre os dados que a gente tem hoje no Brasil de mulheres que ficam mal, que têm problemas com depressão, transtorno de estresse pós-traumático. Eu sou psicóloga. A saúde mental dessas mulheres é muito importante e isso, para mim, é essencial. Então, esses dados que vocês estão trazendo para o Brasil hoje são dados em que o país criminaliza o aborto. As mulheres, o Julinho falou também sobre não ter dados sobre as pessoas que buscam aborto quando o caso é legal. Vai ser Misael jornalista agora. Misael jornalista. Maria jornalista. Maria jornalista, Misael jornalista. O jornalista jornalista Misael. Repórter Maria. Jornalista Misael. Existem esses dados. Só pra colocar uma correção. Não! Tu já falou 6 horas, filha da puta! Cala essa boca, pau no cu do caralho! Enfia no rabo! Deixa ela falar, seu puto! Ela ficou ouvindo tu expelir fezes pela tua boca! Calma, respira. Não, eu disse que eles não tinham um abortilson. Foi só isso que eu disse. Então, dado dividindo o que é por doença, por aborto espontâneo e tudo. Quando beleza. arrola lá os dados, vai tudo geral, vai tudo num pacote só. A gente tem um número total de Isso abortos mesmo. e a gente tem um que não número... são só de mulheres negras, né? Não, mas a maioria é 60%, tá? 62%, se eu não me engano, total dos abortos. Toma, acertou o dado, hein? Segundo a Pesquisa Nacional do Aborto, o estudo mais abrangente sobre o tema no Brasil, 60% das mulheres que fizeram aborto no Brasil, país, se autodeclaram pretas ou pardas. Tome. Quem busca, na verdade, são mulheres negras e estão até 30 anos. Então, aí você já vê qual é a idade dessas mulheres. O percentual do aborto seguro Sabe hoje por que é ruim isso? Porque daí tu tira... Ela tá indo numa linha de pensamento
Isso é estratégia de debate, tá? Eu não sei se ele usou como estratégia, eu achei que ele foi só de filha da puta mesmo, tá? Só que aí tu quebra o argumento da pessoa no meio e a pessoa tem que voltar e tem que tentar lembrar o que ela tava falando. Por sorte, a Isabelle lembrou, sabe? Mas é ruim, atrapalha a linha de argumentação dela. Like na live. É o que é legalizado em caso de anencefalia, em caso de estupro e em caso de risco de vida para a mulher. Nesses 3 casos, é 0,1%, se eu não me engano. Todo o restante são abortos em momento de criminalidade, né? Nesse momento é crime. E esse dado existe. Então, todas essas outras mulheres que estão indo, né, atrás desse aborto, elas estão desesperadas, elas são, a maioria, jovens, muitas delas são cristãs, isso é fato. Muitas vezes são mulheres que já têm 4 filhos, não têm condições financeiras de custear um outro filho, não têm acesso aos métodos contraceptivos, não sabem quais são os seus direitos, né, já garantidos, não sabe que se chegar no posto de saúde, por exemplo, consegue um método contraceptivo, sabe? Então, são coisas assim que a gente precisa pontuar. Isso é de extrema importância. A gente não pode só chegar e dizer, mas hoje as mulheres estão com depressão, estão com vários problemas aí, vários traumas porque abortaram. No país em que, até em caso que é legalizado, as mulheres são tratadas como criminosas. As mulheres são tratadas como criminosas quando elas foram estupradas, quando elas estão buscando os seus direitos e isso é negado para elas. Isso é muito grave. Vale lembrar, tá, que nós tivemos um caso de uma menina de 12 anos que foi estuprada, que engravidou, que ela teve o direito ela tinha o direito a pedir a questão do aborto, a família dela consentiu em fazer o aborto e o que aconteceu? Todo o aparato jurídico e do Estado foi contra ela fazer o aborto até que ela já tivesse passado do limite suficiente para poder fazer um aborto. Né? Então, assim, mesmo quando ela tem esse direito é negado a ela. Só que tem um ponto que ninguém nunca fala nesses debates de aborto, que é o seguinte. O que está em discussão sobre a questão do aborto, o que é? É o corpo da mulher. O Estado pode interferir no corpo da mulher? Quando tu diz que ele pode impedir uma mulher de abortar, tu tá dizendo que sim. Volta lá, ó. A direita discute abandono paterno? Não. Tu pode... A mulher não pode abortar, a mulher não tem o direito de abortar. O Estado está legislando sobre o corpo da mulher. Ou seja, se em algum momento o Estado optar por obrigar a mulher a cometer um aborto, a fazer um aborto, à força... Nós não queremos mais aumentar nossa população, então toda mulher precisa abortar. E ela quiser ter um filho, nós já vamos ter nós já temos um precedente na nossa legislação que permite que o Estado legisle sobre o corpo da mulher. Então, se um dia a gente tiver um Estado totalitário e ele quiser fazer isso, ele pode. Porque a nossa Constituição permite. Ele pode decidir, a gente quer eliminar os negros do Brasil. Então, todos os negros precisam ser esterilizados, as mulheres grávidas precisam abortar. Não tem mais negro no Brasil. Mas ninguém comenta muito isso, sabe? Esse é um ponto que é muito perigoso. E esse foi um dos pontos que fez Roe versus Wade ser o grande caso que virou a história dos Estados Unidos. Porque Roe versus Wade dizia exatamente sobre isso. Nós não queremos que o Estado interfira na nossa vida. E os cristãos daquela época apoiaram, eles disseram realmente, nós não queremos que o Estado interfira na vida de uma pessoa. Então a pessoa pode decidir o que ela bem quer fazer. E ela decide na mente dela, se ela quer abortar ou não. E aí depois eles voltaram atrás. Tá, deixa eu só falar um pouquinho mais sobre o caso aquele que a Ana adora falar. Vai. Que é esse da menina que abortou com 7 meses. Ela tinha 11 anos e ela descobriu que ela estava grávida com 22 semanas. Por quê? Porque ela não teve educação sexual na escola. Ela e o coleguinha transaram, ela engravidou, ela não sabia que isso podia acontecer. Ela não sabia que ela estava grávida e quando ela descobriu já eram 22 semanas. Ela chegou no hospital e o hospital se recusou porque disse que fazia aborto só até 20 semanas. Só que de acordo com o nosso Código Penal, o aborto em caso de estupro não tem limite de semanas a ser feito. Então o hospital estava errado em não fazer o aborto dela. Sim. E aí, quando eles... o que a Ana diz é que as advogadas feministas se aproveitaram pra... Não, nada disso. Elas queriam o aborto, entendeu? Eles queriam fazer esse aborto. A juíza, em vez de fazer o papel dela, que é fazer valer a lei, tirou ela dos pais dela, colocou ela num abrigo pra que ela não pudesse abortar e ficou postergando. E aí depois quer chorar, por que não teve o bebê? Eles não queriam a porra do bebê.
Eles não queriam a porra do bebê. Simples, resolvido, é isso? Ela tinha 12 anos, 11 anos. 11 anos, foi o que eu falei? Não, assim... Ela era uma criança. Ela não devia ser obrigada a passar por isso. Entendeu? Ai, o que é pior do que tu dar à luz a um bebê vivo, morto? Tu dá à luz a um bebê vivo quando tu não quer o bebê. Uhum. E como é que isso vai ser bom pra criança que nasceu? Não só pra criança que ficou, que não deveria ter passado por isso. Pra criança que nasceu e já nasceu sem querer. Os pais provavelmente iam criar essa criança, os pais da menina de 11 anos, como irmã. Pro resto da vida, essa criança ia ter que tratar o filho dela como irmão. Até que quando essa criança tivesse idade suficiente, ela ia descobrir, porque ninguém na família ia falar, e isso ia ser um trauma tão grande pra essa criança. Perigosíssimo. Ninguém pensa nisso, sabe? Não. É só, nasceu, foda-se. Mas é claro que não, tanto é que a outra mulher, a outra menina que teve o nenê, porque uma ONG foi lá e pressionou eles pra ter o bebê, quando ela teve o nenê, a ONG desapareceu. Exatamente, foi o que eu trouxe, que o Intercept fez. Mas eu não digo que é uma falácia da ladeira escorregadia, porque já aconteceu outras vezes, Digão. Isso não é a primeira vez que acontece, e em outros países que não tem a questão do direito individual da pessoa, isso acontece. A própria China foi uma que tentou regular, não a China toda, né, mas uma província usou isso pra regular quantos filhos uma pessoa precisava ter. Então, assim, parece que é uma falácia, mas já aconteceu, e pode acontecer a qualquer momento. E no Brasil também já aconteceu várias vezes, em outros momentos. As mulheres são violentadas novamente pelo Estado, e aqui a gente está falando só dos embriões no momento de a gente falar sobre a segurança das mulheres. E outra, quando a gente descriminaliza o aborto em inúmeros países, o caso aqui na América Latina, por exemplo, é o Uruguai, que a gente descriminaliza o aborto, né, que tem uma legislação para que ele seja seguro no país, e as taxas diminuem. Claro, as taxas aumentam, tem um pico, porque há uma subnotificação, porque era criminalizado, então não tem como ter um dado exato, preciso. Então, tem um pico, estabiliza com métodos contraceptivos, educação familiar, planejamento familiar e educação sexual, e aí ele começa a estabilizar e começa a cair. Isso é fato na maioria dos países do mundo. Mas Estados Unidos é prova viva disso. Vai o Julinho biólogo de novo falar. Pode fazer, por favor, depois eu faço. O que eu ia falar que é assim, as pessoas estão aqui defendendo e para vocês estão assistindo, para vocês pensarem. O aborto no Brasil, em caso de estupro, já está autorizado. O que querem fazer é... Ai, meu Deus do céu, borra! Aumentar. Ou seja, se eu não estou pronta para ter essa gravidez, eu posso ir lá abortar. E não é embrião. Todo momento é uma criança que está ali. E sim, é um assassinato de uma pessoa. Não é direito da mulher, do corpo dela, porque ela não está interferindo no corpo dela, ensina no corpo de outra pessoa, de criança, que tem um DNA próprio, que tem uma vida própria, e que depende dela... Fora, tira, tira e coloca no berço e vê se ele vive. Bota ali, dá uma mamadeira de vez em quando, vê se funciona. Momentaneamente, para crescer ali dentro e gerar. Tira e coloca no teu corpo. Isso, é uma boa ideia. Vamos fazer isso. Próxima vez que uma mulher vier dizer, não, então tira e coloca no teu corpo. Faz ele viver no teu corpo. Pode ser? De um embrião é apenas o tempo. Dá o tempo para aquele embrião, que ele vai se formar, vai ser uma criança. O Victor Fidelis perguntou, Spectrum, assim como no debate do Arthur e da Ana Fujona, vocês vão soltar spoilers e mostrar os participantes. Então, você vai crescer. Então, o aborto legal já existe no Brasil. Da Ana Fujona. Se o pessoal é contra, a favor... Bem feito! Conseguimos, gente, olha só, nós conseguimos colar a pecha na Ana de cagalhona. Porque ela é. Porque é uma pecha que é dela, daí é fácil. Sim, mas aí que tá, ela ficou tanto se peidando, né? Meio que tipo, se peidando pra fazer o negócio, que agora todo mundo acha que ela é uma peidona. Bem feito. Like na live. Já existe, já está regulamentado. Nós estamos quase batendo o número de likes da live do Spectrum, hein, galera? Bora lá. É descriminalizar para que todas as mulheres possam ter acesso. Tá 126 no Spectrum, vamos tentar chegar a 126 likes? Fica nessa fala assim, a maioria é negro, periférico. É só pesquisar em casa. A maioria da população brasileira é negra. A maioria da população está na periferia. Um país que não tem condição de bancar... Moça! Saneamento básico de qualidade público vai ter garantia de um aborto, ou seja, aquilo que estão falando, só as mulheres ricas, só as privilegiadas conseguem ter acesso ao aborto, vai continuar, porque você acha realmente que uma pessoa que está na periferia vai ter condições de bancar um aborto numa clínica particular? Não, vai ter que depender do SUS, e todo mundo conhece o SUS, todo mundo sabe a tragédia que é o SUS é uma lástima, não adianta pensar, não, o SUS é de qualidade, o sistema único de saúde, vai lá na fila. Pessoa que não, eu não uso o SUS, logo eu posso opinar.
Pergunta para a senhora quanto tempo ela está esperando por uma cirurgia, pergunta para o pessoal quanto tempo está esperando por uma consulta, quando são atendidos, quantas horas e horas ficam no hospital. Isso eu estou falando de cidade que eu moro, que é uma cidade grande, uma cidade metrópole, fora as cidades dos interior. Então imagina, O interior é muito menor, escasso amiga. em cidade grande, Muito melhor, inclusive, o atendimento é muito bom no interior. imagina no interior do país. Ou seja, a gente vai só privilegiar o quê? Brancos, Não existe nenhum contraceptivo 100%. Essa bio aí não sabe porque deve só ficar batendo. Obrigado pelo 5 pila, Ed. ricos que já têm dinheiro, porque pode ter condições de pagar, não o pessoal que está periférico. E outra, educação que a gente fala, na escola está tendo educação sexual. Qualquer criança está tendo acesso. Tá tendo? Eu era educação sexual. Com certeza tá tendo, com certeza tá tendo. Estão ensinando, sim. Tu sabe que tem pílula Contraceptiva. contraceptiva no posto de saúde. O SUS distribui camisinha. Não sabem, não sabe, tem adulto que não sabe isso, galera. Tem adulto que não sabe isso. Tem adulto que não... Tem muito adulto que não sabe isso. O Spectrum botou assim, temos mais 2... pêsames é com acento no A, né? E, pêsames. Não é pesames. Eu esqueci momentaneamente. Meus pêsames, @Spectrum. Eles estavam falando do Pavanato. Vira e mexe tem propaganda na televisão de conscientização. Então isso, tadinha da pessoa não tem acesso, é uma mentira. Qualquer pessoa tem acesso a um telefone. Não é crente? Não. E hoje em dia qualquer pessoa tem Não. acesso. Tem, Isso é entendeu? mentira. Então o A que mesma estão querendo coisa fazer que assim? a mesma coisa que o Pavanato disse. Não é verdade isso, moça. Não é verdade isso. A pessoa que não tem dinheiro nem para comprar material escolar pro filho não tem celular. Não tem internet. Se a pessoa não tem luz elétrica, ela não tem computador, não tem internet. Acorda! Acorda, cara! De 13 anos, menininha de 12 anos, de 14 anos, Ele você meteu pode ter um uma vida nós da desregrada machosfera, aí. Não E se pode você ser, não pode ser que ele meteu isso no debate. engravidar, a gente te garante o aborto. Pra mim isso é um absurdo. Houveram 3 pontos, na verdade, colocados, que, primeiro que a Isabelle falou, que a criminalização do aborto, que é a partir do 5º mês, ela tira o direito da mulher que foi abusada de fazer um aborto. A questão é que a partir do 5º mês... 5º mês? Da 22ª semana. Eu não falei nada Do sobre PL. isso. Não, você falou de tirar o direito da mulher que foi estuprada. Sim. E nesse caso, a criminalização é a partir do 5º mês, inclusive para as mulheres que foram estupradas. A criminalização se trata disso. A questão é, a do 5º mês, a criminalização é a partir desse período, justamente pela formação óssea do bebê e pela forma como o procedimento ele se sucede. No E aí eu Código convido Penal a audiência... Não tem limite de tempo para o aborto de uma mulher estuprada. pesquisar os dados que foram falados, sejam os dados que elas trouxeram, que eu não duvido, os dados que a gente trouxe da saúde psicológica, da saúde física, da integridade dessa mulher e principalmente Mas como... é que assim, o debate, quando tu faz esse debate com providas, ele sempre sai torto, Felipe. Entendeu? Ocorre o aborto a partir do 5º mês, que é brutal, desumano, injeção de cloreto de potássio, solução salina no líquido amniótico, curetagem, e isso se aí... a injeção de cloreto de potássio serve para fazer a eutanásia no meu cachorro, serve pro feto também. Nome mesmo? Daphne. E isso aí, Daphne, não pode ser realizado por enfermeiros. Eu concordo que até o 3º mês, a administração de uma pílula Até mágica... porque, vale lembrar, foi dito isso também no debate com a Ana Campanholo, que um dos pontos justamente é o quê? É aplicado uma anestesia. Exatamente. E a anestesia, a criança não sente nada? Nada, que nem foi feito no nosso cachorro. Nosso Lógico, cachorro, que vai fazer primeiro, ele foi anestesiado, depois ele levou a injeção que Não sentiu nada. fazia o coração dele parar e ele não sentiu nada, ele estava dormindo. O bebê desaparecer, E ele realmente era uma uma pílulazinha pode ser dada por um enfermeiro, mas a partir do 5º mês, e até mesmo entre o 3º e o 5º, porque eu odeio falar em semanas, tá? Então eu vou falar em meses. Do 3º ao 5º é a sucção, porque ainda não tem formação óssea, o bebê ainda está mais cartilaginoso. A partir do 5º mês e no 3º ao 5º também é brutal, entendeu? E não pode ser realizado... Não, porque o bebê não sente nada, não é brutal. No primeiro trimestre, até 12 semanas, o OMS recomenda medicamentos ou aspiração a vácuo. No segundo trimestre, indica principalmente aborto medicamentoso e, em alguns casos, aspiração. No 3º trimestre, apenas em situações excepcionais permitidas por lei, recomenda-se aborto medicamentoso em ambiente hospitalar com equipe especializada. Justo.
qualquer pessoa. É muito complicado quando a gente fala de saúde da mulher e a gente traz que o aborto é simples, uma simples pessoa, um simples enfermeiro pode fazer. É uma pílula mágica que tira. Não é, entendeu? Você tem que colocar... Ela, literalmente não é esse o prompt. O prompt é legalizar o aborto protege mulheres. Rapaz, você viu como é brutal? Eles jogam um líquido congelante, depois passam uma faca de plasma e remove fora. Já pensou a dor? Né? É querendo dizer que você já viu uma apendicite? Não, você já viu uma cirurgia de apendicite? É brutal, é brutal. A pessoa recebe anestesia, não sente nada. Não, e é que as gurias e o... Eles não tão interrompendo. Eles deviam interromper mais. Os mortais, olha como que é pesado isso. Do bebê numa bandeja para checar se tá tudo lá. Porque mesmo que seja legal, feito por um profissional altamente capacitado, se ele esquecer... Tá, e como é que o legalizar o aborto protege as mulheres tem a ver com isso? Porque, sabe, é que esse é o problema, não puxaram de volta pro prompt, entendeu? Ai, que coisa... pedacinho do corpinho do bebê dentro da mulher é onde a mulher corre risco de vida, independente de ser legal ou não. Outra coisa é a indústria do aborto. A Lawane trouxe um ponto muito interessante. O SUS ele já é deficiente para coisas básicas, para exames, que é uma coisa muito básica. E o aborto ele serve para aumentar o comércio. A legalização ela serve para aumentar o comércio do aborto. De clínicas como a Planet Como é... Ai, a gente já reagiu a esse corte, mas como é que tu aumenta o comércio do aborto? Como é que é um comércio de aborto? Tu faz lá, tipo, aborto! Compro o cabelo, faço aborto. É assim que funciona? Compro ouro, vendo ouro, faço aborto. Vai, fala, Pepsi adocicada. Virou um abortilso imaginário. Ela levou um abortilso imaginário. Parenthood, criada pela Margaret Sanger, que era uma eugenista. Devo só pedir, a gente está saindo um pouco da proteção da mulher, vamos manter na proteção da mulher. A gente vai desenvolver outros assuntos. Tá. Que bom que o Bruno entendeu. E aumenta o comércio em cima do aborto, entende? Então, mas agora a Isabelle já sabe dessa parte, que ela fica com vergonha de às vezes falar. Dessas mulheres e desses bebês vira lucro. E eu acho engraçado que feministas marxistas, que são contra o capitalismo, defendem o aborto, que vira comércio na mão dessas pessoas. Então, assim, é muito complicado. Só para concluir o meu ponto, antes que eu esqueça, outra coisa que a Isabelle falou são das mulheres negras e periféricas, e a Lawane complementou também que, claro, a população, a maioria é negra, mestiça mesmo, eu sou mestiça. E periférica. E periféricas, Pobre. claro. Então, consequentemente, vai ter maioria, porque já é a maioria da população. Então, é proporcional à nossa população. Agora, acontece que eu não vejo a esquerda, nem as feministas que falam da objetificação da mulher, do estupro, do aborto, da violência sexual, elas não falam do problema cultural que o Brasil tem. Músicas sexualizadas, É pauta moral. Eles não falam porque isso não tem nada a ver. Legalizar o aborto protege as mulheres. Mas e o funk? E o funk? Sofri isso na pele, esse choque cultural. Eu venho do interior, eu sei o problema deficiente do Sistema Único de Saúde no interior e na capital. Eu acho que no interior não tem recurso, na capital é muito populoso, a fila é maior ainda. Então, seja no interior, seja na capital, é deficiente. E a cultura, principalmente, é diferente. Ai, cara, eu fui criada em depressão, Minas. Depressão. Bom, As não é à toa que o nome com dela é 11 Lady Red anos, Pill, né, galera? São ingênuas. Elas não falam nenhum palavrão. Aos 11 anos, eu estava comentando lá fora para eles, contando um pouco de eu ser carioca, mineira, meio bagunçada. Eu falo que eu sou mineira trans, porque eu me sinto mineira. Foda-se, ninguém quer saber da tua vida, filha da puta, volta pro prompt. Eu nasci no Rio, mas minha cultura é toda de Minas. Quando eu tenho um choque cultural de Minas e Rio, vocês não têm noção da diferença da cultura da favela. Uau! Você brinquinha para... Eu morei na favela. Eu nasci na favela. Até meus 2 anos... Posso só concluir rapidinho? É que você está saindo Não, eu estou refutando ela do que ela falou das mulheres negras e periféricas, e nós temos um problema cultural na periferia que... Mas isso não tem nada a ver. Com legalizar o aborto. É a sexualização, é o paredão, é a tábua. Então essa mulher, ela sofre violência dentro da favela e pela cultura de sexualização do nosso país. Eu gostaria de trazer para vocês alguns dados e informações com base em meta-análises e revisões sistemáticas que, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é o topo da pirâmide das evidências científicas. E tem um estudo muito importante que é o Turnaway Study, que acompanhou durante 5 anos mais de 1.000 mulheres, tanto mulheres que foram negadas ao direito do aborto e mulheres que acessaram o aborto, e 99% delas
não se arrependeram. Esse é um dado que vocês podem pesquisar por esse nome, que é um estudo muito bem evidenciado pela ciência. E também tem uma outra informação que eu gostaria de refutar, que é um cuidado que a gente precisa ter ao falar sobre ciência e trazer discursos morais, discursos políticos, porque quando se fala de ciência, a gente precisa ir para a melhor evidência. E se você discorda, se alguém não compactua com uma informação, é importante, então, ir para a academia, estudar, criar uma revisão de pares, acompanhar e fazer isso com uma boa metodologia, porque somente isso que estourada na cara, que estourada na cara! Até na perspectiva científica da falsibilidade. O cuidado também que é necessário ter em relação a vieses, porque acontece muito de, por exemplo, eu trazer a minha realidade, falar, não, a minha realidade, eu vi isso, eu vi aquilo, mas esse é um viés anedótico, porque tem a anedota de você ver e você trazer como a realidade. Também tem um outro viés que acontece muito nesse aspecto. Caralho, que metralhadora! Que metralhadora! Nessa informação toda, né, nesse compartilhamento, até nas redes sociais, que é o viés de confirmação. Então, se eu buscar apenas informações do que eu concordo, do que eu penso, eu vou encontrar. E nem sempre a metodologia científica vai estar com uma base sólida. Muitas vezes, tem estudos que são publicados e na própria metodologia dá para ver que teve um viés, que teve como posso dizer, o estudo foi manipulado. E nesse caso, em relação ao aborto e em relação também ao direito da pessoa, porque também tem o direito de reprodução, que a própria OMS e a FIGO, que é a Federação Internacional de Obstetrícia e Ginecologia, traz para defender a descriminalização, porque os dados mostram em países como Portugal, Uruguai e outros países do mundo que descriminalizaram que a busca pelo aborto diminuiu. Isso não sou eu que estou falando, isso é o estudo. E eu gosto muito de trazer como sexólogo, como psicólogo clínico e pesquisador e professor também, informações baseadas em evidências, porque até em relação ao aborto se fala muito de um bebê, mas a gente precisa entender que até DNA, os nossos órgãos do corpo têm. Qualquer parte assim, do nosso corpo tem um DNA. Então, se eu tirar um dedo, estendendo essa informação sobre o DNA, então eu estou fazendo... Caralho! Macetou demais! Demais. Só... Uma violência contra uma parte minha, porque quando a gente fala de embriões e quando a gente fala de feto, a percepção nociceptiva, que é a noção de consciência de dor, consciência através do sistema nervoso, começa a surgir entre a 24ª e 26ª semana. E não Titia Volpi mandou R$5. Acho muito engraçado a fake news que aborto é feito sem anestesia, numa sala estilo Jogos Mortais, e um médico segurando um bisturi e um aspirador de pó para realizar o procedimento. Né? Mas, na verdade, no aborto ilegal é capaz de ser assim mesmo, né? No aborto ilegal... No aborto ilegal é bem possível que seja assim. Obrigado pelo sentido. Então, para falar que é um bebê consciente, para falar que tem consciência, você precisa trazer as evidências atuais, porque você chegou a falar sobre bebê e... Bom, as evidências atuais mostram que antes da 24ª semana não tem consciência de dor, o córtex não está desenvolvido, as conexões talamo-corticais não estão desenvolvidas. Então, como que a gente vai falar que tem consciência? Como que a gente vai falar que, de fato, nossa, é uma violência, sendo que... tem pessoas que discordam, que falam, não, o aborto não deve ser feito. Tá tudo bem, você tem essa opinião. A gente tem um direito de escolha. Se você tem essa opinião, se, por exemplo, alguém que tem útero fala, não quero engravidar, ok. Mas quando a gente fala de política pública, a gente fala da população. E eu posso discordar, mas o que o outro vai fazer não é relacionado a mim. Porque quando se fala também da sobrecarga do SUS, o SUS por ano gasta R$45 milhões para cuidar de mulheres que buscaram o aborto através da clandestinidade, o aborto inseguro, para fazer vários procedimentos, curetagem, por exemplo, porque elas buscaram em lugares que não se tem cuidados em relação à higiene. Às vezes eu vi casos que não são nem profissionais que fazem. Às vezes fazem em casa. Não, e acontece. Então, sim, brother, tu sabe disso então, por que tu vai contra, filha da puta? Quando a gente fala de gastos com o SUS, 45 milhões é muita coisa. 45 milhões poderia ser colocado em outras áreas da saúde. E quando a gente fala da descriminalização, as evidências mostram, a maioria... Na verdade, não tem nenhum país que não diminuiu a porcentagem. Isso você pode pesquisar. Na verdade, tem um.
Tem um qual? A África do Sul. E a África do Sul descriminalizou, mas criou uma legislação extremamente restritiva que as mulheres ainda buscam pela clandestinidade, isso porque a legislação é muito rigorosa e faz com que as mulheres passem por várias violências para conseguir realizar o A África do Sul legalizou o aborto então, em 1996, garantindo o procedimento de forma gratuita no sistema público para quem não pode pagar. Apesar disso, a prática clandestina ainda ocorre, em especial em áreas rurais e entre mulheres estrangeiras. Há registros de anúncios de serviços ilegais em locais públicos, conserta-se gaitas, como postes e estações de trem com valores que variam conforme o estágio da gestação. Que droga, Nossa, mano. Que bosta. Muitas vezes elas buscam a clandestinidade, mas todos os outros países não. Porque entra nessa parte da inclusão, assim, vamos pensar assim, até uma inclusão perversa. Tá, vou fazer a descriminalização. Só que para você fazer a descriminalização, você precisa seguir vários protocolos. Não é assim, da noite pro dia. Descriminalizou, oba-oba, cada um faz o que quer. Não, para fazer um processo de descriminalização com uma base de evidências, precisa-se ter um suporte, mas um suporte que eu digo, vamos pensar, os locais, como que a gente vai estabelecer, como que vai dividir a definição de como que vai ser feito, as semanas. Fazer uma pergunta. Pode fazer. Pra gente voltar pra questão da proteção da mulher. Tô lembrando agora uma coisa. A gente comeu aquele torresminho, tava tão bom naquele lugar que a gente foi. Tava. O drink era maravilhoso, o torresmo tava muito bom. E a cerveja tava bem geladinha também. Se eu soubesse que eles iam pagar, eu pedi outro drink. Nossa, se eu soubesse que eles iam pagar, eu te pego uns 6 torresmos pra comer. Nossa, imagina, né? O cara mais morre de fome. Isso, eu ia passar pra vocês duas, porque eu ia dizer, elas trouxeram alguns Bruno, dados se você está vendo isso, é brincadeira, Bruno. Eu não ia pedir 6 torresmos, não. Mas eu ia pedir outro drink, sim. Se bem que eu não tava muito... Tava meio mais pra lá do que pra cá. Mas acho que a Isabelle ia pedir outro drink. Sem álcool. Sem álcool. Tava bem gostoso dela. Isso envolve a vivência da mulher ali, né? Primeiro que eu achei muito engraçado ela falar do choque cultural. Eu sou mineira também, eu sou do interior de Minas Gerais, sou de uma cidade com menos de 60 mil habitantes. Ninguém perguntou, moça! Eu sou de João Monlevade. Morei lá até os meus 13 anos de idade. E, francamente, gostaria muito de conhecer essa cidade de onde você veio, porque não é a minha experiência como uma adolescente, como fui uma adolescente, uma pré-adolescente no interior. Certamente essa não foi a minha experiência não foi idílica e bucólica como você está descrevendo, mas eu queria fazer outros comentários. Primeiro que o companheiro falou, né, de que a autonomia ao próprio corpo é um direito individual. O direito à vida também é um direito individual e pessoal. Não existe direito à vida sobre a vida de outra pessoa. O direito à vida é um direito individual também, pessoal. Um direito individual também, que é dado a nós para a proteção da nossa própria vida. Então, falar que é um direito como se fosse um direito coletivo contra um direito de uma pessoa, só uma pessoa contra... Não é. Não, o direito à vida é um direito pessoal, né? E aí, se vocês entram num debate aí completamente pessoal, individual, da onde a vida começa, que não é o mesmo debate que é usado, não, que não é o mesmo ponto, que é usado hoje para todas as evidências científicas de maior confiabilidade e com as organizações mundiais de maior confiabilidade, tudo bem. Mas eu acho que, né, aí sim, é o coletivo contra o pessoal. O coletivo de cientistas e pessoas pesquisando sobre isso no mundo versus as crenças pessoais, né? Então, não existe um debate, a coletividade defendendo a vida contra a mulher que quer abortar. Isso não existe. Nós estamos falando de direitos e o conflito de direitos é uma coisa básica, comum no direito, na constitucionalidade, em tudo. É normal. Ela também descreveu, né, com muitos detalhes, eu acho até louvável a intenção de provavelmente ter estudado a parte da medicina para conseguir descrever, né, o aborto em idade gestacional avançada. E aí eu gostaria de saber, assim, uma dúvida sincera que eu tenho, porque você descreveu, né, que quando o aborto, né, mal feito, e aí, de novo, mal feito, né, que é a maior responsável pela falta de saúde, né, pela falta de proteção das mulheres que buscam aborto, quando o aborto mal feito e fica materiais orgânicos dentro da pessoa, isso gera. Eu queria saber se a gente também vai criminalizar, por exemplo, o parto natural. Porque o parto natural... Quem é que tá aí latindo? A Área passa pra rua, Área. E o Momo tá aqui. Área, rua. Não tinha ficado do lado de fora? Não. Área, vai pra rua. Área, passa pra rua. Tu não vai ficar aqui dentro, desculpa. Vai, passa. O Lúcio pode ficar. Mas que coisa, agora ficou com essa mania de ficar aqui dentro? Sua mãe, eu pari, quando a gente não dá, a gente dá a luz ao bebê, eu queria saber se vocês também vão criminalizar o parto natural, porque quando a placenta fica dentro também tem um risco... Eu tava pensando que como ela tava falando rápido, eu pensei, não, que eu botei mais rápido mesmo. Gravíssimo, uma mulher também. Muitas mulheres, inclusive, morrem a partir dessa complicação. Daí, voltando ao dado inicial que eu falei lá no começo, as complicações na gravidez e no parto, elas são graves, elas são muito graves, e as pessoas têm que ter o direito de escolher se elas vão querer passar por elas ou não. E aí, sobre o dado, né, muito mal lido em relação, que a Isabelle trouxe muito corretamente aqui, em
relação à maioria de mulheres negras periféricas em situação de vulnerabilidade que acabam sendo sujeitas, né, ao aborto ilegal e seguro por conta da descriminalização, a gente não fala, gente, e é óbvio que o que vocês falaram são coisas óbvias e ululantes que se você procurar no Google agora vocês vão achar, que é óbvio que a maioria da população brasileira é negra, é isso. Nós não estamos falando, o que a gente está falando não é que mulheres negras buscam mais aborto, isso seria um dado racista, isso é um dado racista, isso não seria racista. O que nós estamos falando é o que pessoas com mais vulnerabilidade social estão expostas a maior vulnerabilidade ainda. Nós estamos, então, dobrando a aposta da vulnerabilidade social quando a gente nega a essas pessoas um aborto seguro, um aborto com procedimento acompanhado por um profissional qualificado. Nós não estamos falando aqui de forma alguma que pessoas negras, mulheres e pessoas que gestam negras buscam mais o aborto que mulheres brancas, porque não é esse o tema. Isso seria um racismo gritante. O que nós estamos falando é que essas pessoas já estão, o mito da democracia racial já foi derrubado e essas pessoas já estão em uma situação social em desigualdade sem igual, assim, em desigualdade que não tem comparação. A mulher negra, ela é a base da pirâmide social no Brasil hoje em dia. E quando a gente proíbe o aborto e vê que essas mulheres estão precisando a gente está dobrando a aposta na vulnerabilidade social delas. É sobre isso que esse dado se trata. Só para falar que foi falado aqui pelo Lucas, que a gente tem a nossa pauta moralista e tudo mais, é ledo engano o pessoal achar que existe... Admitiu. Nós temos nossa pauta moralista. Pronto, obrigado por admitir. É só isso mesmo que vocês têm, a pauta moralista. Existe na academia estudiosos que procuram neutralidade. Não existe. Todo mundo tem uma cosmovisão, tem uma lente de mundo, seja ela marxista, feminista, cristã, ateia, uma cristã. Começou com esse papo de cosmovisão. Eu tô pensando agora que se fosse eu, o Alec e o outro rapaz naquele outro debate, ia ser muito bom também. Porra, ia ser uma macetação na cabeça daquele Tassos lá. Eles, independente de qualquer coisa, qualquer dado científico sempre vai vir enviesado. Não existe esse dado científico é neutro. Falsibilidade. Isso não é verdade. Isso não dado é verdade. Científico enviesado. Isso não é verdade. É a pessoa que diz que a OMS é de esquerda, né, galera? A gente sabe, né? É a pessoa que pergunta pro Grok se o Bolsonaro é criminoso, daí o Grok diz que sim, e ela diz, ai, Grok comunista. Esse Grok tá muito esquerdalha. Falsibilidade. Sempre vai vir carregado com a pessoa sempre vai... Não. Vai tomar no cu! O método científico é justamente para eliminar qualquer enviés. Por isso, sabe por quê? Sabe o que acontece? Sabe por que o método científico é tão perfeito e qual é a maior prova disso? Que nenhum estudo crente com aquelas palhaçadas de criacionismo vai adiante no método científico. Porque são tudo enviesado e não passam por uma mínima revisão de pares. Aí vem essa filha da puta aqui, que é advogada, não sabe bosta nenhuma de método científico, e mete um método científico enviesado. Porque na cosmovisão cristã... Vai ver um outro lado de um lente. Vai pegar sempre uma lente para ver aquele ponto de vista para defender. Então não existe neutralidade na ciência. Não, desculpa. Um teste para ver se um placebo, se um remédio funciona usando um placebo, não tem nenhum viés. Óbvio que não. Bem como também não existe consenso na ciência, porque se existe esse consenso... Exato. Não existe consenso de que a vida começa na concepção. Na ciência, quando foi colocado lá a ADP 442 para discussão, tinha passado facilmente. Se as evidências científicas elas fossem fortes somente para um lado, dando maioria, não precisava dessa discussão lá. Não precisava. E nem precisava também. O que ela falou? Maioria, não precisava dessa discussão lá. Não precisava. É um biólogo! Nem precisava também trazer para um ativismo judicial, como nós vemos, porque aí não consegue passar isso como política. Meu Deus do céu, caralho. Nós temos que fazer um bingo. Eu achei que tu ia fazer, vamos fazer o impeachment desse cara aí. Sabe o que eu vou fazer quando a gente for lá no evolucionismo, no negócio que a gente vai fazer? Sempre tô dando spoiler, puta que pariu. Eu vou levar um bingo, eu vou fazer uma carteirinha de bingo. Aí toda vez que eles falarem aqui, eu vou dizendo, bingo. Pública através do voto, porque sim, é como diz Nancy Pearson. Nancy Pearson diz, a cultura de um povo faz a sua política. E no Brasil, por exemplo, são contra um plebiscito, contra isso, são contra a questão, não passou... Porque, meu amigo, isso é uma questão científica, não é uma questão de opinião pública, filha da puta! Isso é uma questão de ciência, é uma questão de saúde, não é uma questão de... Qual é a sua opinião? Você gosta mais do Inter ou do Grêmio?
Biologia por correspondência dá nisso, exatamente. A Câmara não passou no Senado, então vamos fazer o quê? Judicializar. Sim, se há... Óbvio, por quê? Porque eles se recusam a votar, a analisar as propostas. Foi assim que teve que sair a porra do casamento gay. Porque a Câmara não teve culhão de votar essa merda. Por quê? Porque a população não tem como parar pra estudar sobre isso, pra falar sobre isso. Então se usa o quê? Conhecimento científico. É isso que eu digo assim, ó, se houvesse pelo menos um arrebatamento, levasse esses merda daqui, a gente tava de bem. Nossa vida era tão boa. Evidência científica que vai ser benéfica para a proteção da mulher, por que não passou? Segundo ponto, dizer que... Mas tem evidência sabe por que não passou? Cristianismo. Exatamente. Por isso que não passou. Exatamente. Cristianismo. Eles não querem nem aprovar a isenção do IR, exatamente. Não existe, vocês são contra a educação sexual. Pelo contrário. Então vamos fazer o seguinte, os caras passaram a PEC da blindagem, essa então é boa. Né? Porque se eles aprovaram... Se eles aprovaram é porque é o que o povo quer. É o que o povo quer, né? Com certeza. Fiz a vazão, 2 pilas, obrigado. Extremamente a favor da educação sexual. Somos a favor. Eu falo isso como cristão. Não são. Como eu disse, são sim. Eu era a educação sexual. Até somos a favor da educação sexual. Agora, quando foi proposto essa educação sexual, a não sexualização das mulheres, e uma proposta de educação sexual com seriedade, não o que a gente vê por aí, ok? Não... Uma proposta de educação sexual que não fale sobre sexo. Tem que cuidar aí, galera. Não pode falar sobre sexo. A educação sexual não pode falar sobre sexo. Só pode se for uma educação sexual que fale sobre a pureza e celibato. Exatamente. O que a gente vê. Foi barrado também. Então, ou seja, quem está no banco do réu é o bebê. Que eu discordo em dizer que em potencialidade ele não é vida. E quando você fala do DNA de um dedo... Ninguém tá falando de potencialidade, amigo. Para de inventar em palavra. É uma tremenda diferença. O dedo não virou outra pessoa, mas essa né? generalização que acontece nas mas aí há uma diferença genética aqui. Pelo fato do seguinte, o gameta do pai encontra o ovócito da mamãe, ali você tem 23 bares de base do pai, 23 bares de base da mãe. É um outro indivíduo. Se eu arranco o dedo... Não, então tu consegue... Então ele sobrevive fora do teu corpo? Se tu pegar e botar ele no corpo de outra mulher, ele sobrevive? Então bota no corpo de outra mulher, pronto. Resolvido. Simples. Né? É o mesmo indivíduo, é selfie, ok? Você falou sobre a questão, por que quando ocorre deixar a placenta, por conta disso, provando que é um outro indivíduo, que o Alan Todd, a placenta, tudo, faz parte desse outro indivíduo, o corpo, através do seu sistema humoral, ele vai fazer uma resposta àquela parte que ele reconhece como... a mulher fica enjoada quando começa a gravidez, porque o corpo tá tentando se livrar do nenê. Exatamente. Então, se é por isso, o feto, né, tem que se livrar do feto, porque o corpo não quer aquele feto ali. Um selfie. Isso é ciência. Mas a ciência atual em relação a direito não tem consenso. Não tem consenso. Não tem debate. Ele falou que a placenta é outro indivíduo, gente. Oi? Não faz parte da mulher. Não, eu não disse que a placenta é outro indivíduo. Entenda bem. Eu quero direito de resposta a isso. Eu quero direito de resposta! Eu tô com raiva. Biólogo, pelo amor de Deus, seria muito infantil eu falar isso. Eu fiquei na chopada. Mas tu falou um monte de bobagem já, não seria nem um pouco a gente não ficaria nem um pouco chocado com isso. De ficar na aula. Eu estou dizendo que o embrião lá, desde o momento da concepção, a partir da união, da concepção do gameta masculino com o gameta feminino, já é um outro indivíduo. O que eu disse da placenta, para confirmar e até te dar uma informação que você falou assim, ó, eu não sei se foi algo que você disse assim ao ar ou se você queria mesmo saber. Então eu estou te dando a resposta. Por que a mulher faz infecção quando deixa a placenta? Não, eu sei. Eu quero saber por que vocês não acham que isso é tão problemático quanto... É problemático. Eu acho que é problemático. Então vocês vão proibir também, não? Você se contradiz. Vão proibir ou não vão? Quando você diz o seguinte, olha, a placenta é um risco. Tava lembrando aquela criada lá. A criada, né? The Servant. Acho que é. Que ela pega e eles fazem aquele bolinho com a placenta, lembra? Serve pras pessoas. Mas as pessoas sabiam que tinha placenta ali? Eu não lembro. Não sei.
O parto natural é feito em casa e se fica o resto da placenta prejudicial. Eu não falei nada de feito em casa, gente. Pode olhar e voltar. Não de feito em casa. Não, desculpa. Verdade, você não falou de feito em casa. Você falou do parto natural. Quero ser honesto com você. Você falou do parto natural. Aí você disse assim, não, mas o parto natural é feito, tudo, tal, e se fica o resto da placenta, prejudica a mulher. Ora, se o parto em si é algo tão simples, ok? E pode ser feito por qualquer um, como disse, outros profissionais não médicos, por que agora o parto é tão complicado se ficou o resto da placenta na mulher? Eu nunca disse nenhuma das palavras que você falou. Então... Maravilhoso. Teve esse debate com a antifeminista? Teve. Óbvio que teve. É óbvio que ela ia trazer isso, né, gente? Como não? A Leide falou umas coisas muito interessantes aqui, inclusive citou o feminismo marxista. Eu sou feminista marxista. A Lauane também falou sobre a insegurança do SUS e tudo mais. Gente, eu sou de Pernambuco, um estado nordestino. Eu cresci utilizando o SUS. Eu tenho endometriose. Eu fui tratada pelo SUS. O meu pai, que é metalúrgico, fez 4 cirurgias de hérnia pelo SUS. E, sinceramente... Ai, eu esqueço as palavras, eu me sinto tão burra. Lining. Pesquisa aí no Google, mais fácil tu falar isso. Tem todos os problemas, o SUS tem vários problemas, mas ele salva a vida de muitas pessoas. Tá? Então, a gente não pode chegar e dizer, mas esse sistema absurdo que é o SUS... me ajuda aí, gente. O SUS é sucateado, mas ele salva a vida, ele salvou a minha e salvou a vida do meu pai 4 vezes. Zambelei. Então isso é muito importante a gente pontuar. O SUS salvou a vida da minha mãe, hein? O SUS salvou a vida da minha mãe, salvou a vida da mãe do Misael, tá? 2 vezes. Fiz cirurgia pra tirar um cisto sebáceo que tava me enchendo o saco no SUS. Primeira vez que eu me tratei dos meus problemas mentais foi no SUS. E eles me deram de graça o antidepressivo e o Rivotril. Quando eu tive crise alérgica, eu tive que levar injeção na bunda, foi no SUS, tá? Eu gosto que essa galera adora atacar o SUS, né? Qualquer motivo que eles têm, eles usam pra atacar o SUS, né? Eles não usam o SUS. Essa é a questão. Todas as falas anedóticas que ele tem são de coisas que eles viram na TV. Não de coisas que eles viveram. Sou vacinada pelo SUS, tomei minha vacina da gripe, vacina do Covid, febre amarela, tudo no SUS. Isso aí. Sobre a cultura da favela, a cultura do interior de Minas. E lá em Recife, Jaboatão, Olinda, tem muitas favelas. Tem muitos bairros assim, em situação de vulnerabilidade também, periféricos. E, sinceramente, Leide, é muito triste o que é que acontece. Porque as meninas de 11, 12 anos passam fome e muitas vezes vão lá em empresas, né, em empresas de ferramentaria e tudo mais, pedindo um prato de comida e trocando o seu próprio corpo, porque elas estão com fome e suas famílias estão com fome. É muito difícil você ver essa realidade. E essas meninas não são meninas que estão dentro da escola tendo educação sexual. Eu vou chegar no ponto que você falou sobre educação sexual, isso é muito importante a gente ver, né, qual é a realidade. E o que é que o feminismo marxista fala sobre isso? Eu posso trazer Silvia Federici. A Silvia Federici fala que os nossos úteros, né, principalmente as mulheres periféricas, ele está sob o domínio do Estado. E essa decisão, ela é realmente realizada intencionalmente. Porque as mulheres periféricas que geram as crianças, em maioria negras, mulheres brancas também, mas em maioria negras e pardas, essas mulheres, elas... vigilância sanitária e epidemiológica, é verdade. Parem 5, 6, 7, 8, 10 crianças, entendeu? Não tem acesso à laqueadura como deveria ter, né? Mesmo sendo jovem, com 5 filhos, não tem acesso. E essas crianças nascem sem creche pública, com abandono estatal, com uma criminalidade absurda, virando aviãozinho, virando prostituta. As crianças nascem e crescem dentro dessa realidade porque as suas mães, muitas vezes são mães solo, estão trabalhando e não tem creche pública para deixar seus filhos, e é um abandono estatal absurdo. E são essas crianças que estão crescendo e levando bala perdida, são essas crianças que estão indo... são índices de superlotação de presídios, são essas crianças que são a mão de obra barata, entendeu? Que é explorada no capitalismo, são os nossos filhos de mulheres periféricas, mulheres da favela, entendeu? É muito importante a gente conseguir identificar quais são os problemas e a gente ir na raiz deles e resolver esses problemas da raiz. A Leide também falou sobre a Margaret Sanger. Tá, gente, a Margaret Sanger, ela era eugenista, sim, tem essa clínica aí, mas assim, quais são as teóricas hoje, feministas, e também do passado, que são a favor da descriminalização do aborto e não eram eugenistas? Silvia Federici, Angela Davis, uma mulher negra americana, Bell Hooks, mulher negra americana e cristã. Tome! É só creu!
Mas a gente tinha comentado nesse corte, né, que o fato de ela ter, que foi o que a Carol falou pra gente quando a gente tava aquela vez, o fato dela ter feito esse negócio com um viés eugenista, que provavelmente foi o que ela fez mesmo, Sim. Não quer dizer que não tenha trazido benefícios, e inclusive beneficiou mulheres brancas, que começaram a utilizar também esse controle de natalidade, né, e ajudou muito a vida de muitas mulheres. A Lélia Gonzalez, brasileira, Ana Montenegro, Berta Lutz, brasileira também, quer dizer, várias. E essas mulheres, a maioria delas, né, como eu falei, Angela Davis, Bell Hooks e Lélia Gonzalez, são mulheres negras. E elas estão num olhar da periferia, de mulheres que estão ali em situação de vulnerabilidade. É lugar de fala, de verdade, tá? Oi, olha a publi! Cafezinho. Muito da hora, que delícia. Assistiu o plano anual da Vera com cupom Spectrum e ganhei 3 brindes. Copo de vidro. Prensa francesa. Esse copo ali eu tenho. De bambu e guia de preparo. Não, paguei 70 pila. Aniversário de aniversário, tô de aniversário segunda-feira, hein, galera. Aproveita aí, escaneia o QR Code e manda pra mim. Se vocês vierem aqui em casa, eu passo pra vocês um cafezinho. A direita não discute. Tá, então tá. Vamos finalizar por aqui o primeiro corte da live. Depois a gente continua a live aqui, mas o outro corte segue no próximo dia. Sai amanhã, então. Fiquem ligados aí. Hoje sai esse primeiro, amanhã sai esse segundo. Certo? Não se esqueçam de dar like no vídeo, comentar aqui embaixo o que vocês acharam e ser membro do canal por apenas R$5 por mês. Até amanhã.